Olá, vamos direto hoje para o capítulo 5 de Neemias. A reconstrução dos muros de Jerusalém está andando, mas olha, surge uma crise interna e bem séria. É verdade. Uma tensão social fortíssima ali no meio do projeto. Sim, o texto fala de um grande clamor do povo. Homens, mulheres, todos reclamando dos próprios irmãos judeus, sabe? Sim, um conflito interno mesmo. E as queixas são de cortar o coração. Uns dizendo, tipo, precisamos de trigo para comer, para sobreviver. Desespero por comida básica, né? Exato. Outros, estamos hipotecando nossos campos, nossas vinhas, nossas casas por comida. E ainda tinha gente pegando dinheiro emprestado só para pagar o imposto do rei. Uma pressão econômica brutal vinda de várias frentes. E o ponto mais crítico, para mim, é quando dizem: a gente tem que sujeitar nossos filhos e filhas à escravidão. Alguns já foram vendidos. E a gente não pode fazer nada porque nossas terras agora são de outros. Nossa. Isso é muito pesado. O que impressiona aqui é essa dinâmica, né? Enquanto eles enfrentavam ameaças de fora, a própria comunidade estava se quebrando por dentro? Por causa da injustiça econômica, basicamente. Exatamente. Os nobres, os oficiais estavam cobrando juros, a tal da usura dos compatriotas mais pobres. E isso era eticamente muito questionável, né? Principalmente entre irmãos de fé, ainda mais numa crise. Estavam explorando a vulnerabilidade do pessoal, então. A fome e os impostos. Precisamente, lucrando em cima da dificuldade alheia, dentro da própria comunidade. Então, essa ameaça interna, essa injustiça, era tão perigosa quanto o inimigo lá fora, né? O projeto todo podia ruir por causa disso. Sem dúvida, podia minar toda a coesão necessária para a reconstrução. E aí entra a reação de Neemias. Que o texto diz que foi forte, né? Ele ficou furioso. Muito irado, diz a passagem. Mas olha que interessante, ele não reage de cabeça quente. Primeiro ele pensa, reflete e depois confronta os nobres e oficiais. Direto ao ponto, vocês estão cobrando juros dos seus próprios irmãos. E ele não faz isso escondido, né? Chama uma grande reunião, uma assembleia. Exato, torna a questão pública, expõe o problema na frente de todo mundo. E o argumento dele é poderoso. Ele lembra que eles mesmos se esforçavam para resgatar judeus que tinham sido vendidos para estrangeiros. Aí ele joga a pergunta: como é que agora vocês mesmos estão vendendo seus irmãos? Que contradição é essa? É um cheque-mate moral, né? Ele apela para a responsabilidade, para o temor a Deus. Ele pergunta, tipo, vocês não deviam agir com temor a Deus para evitar a zombaria dos inimigos? Faz todo sentido. Ele está preocupado com a reputação deles perante os outros povos também. Sim. E note que ele se inclui. Ele diz que ele e os homens dele também emprestaram dinheiro e trigo. Mas ele é categórico. Parem já com essa cobrança de juros. É uma ordem, não um pedido. E a exigência é clara e imediata. Devolvam tudo, campos, vinhas, olivais, casas e os juros que vocês cobraram. Agora, o que me surpreende é a reação dos líderes. Ah, sim. Eles concordam na hora. Dizem, vamos devolver tudo, não vamos exigir mais nada, assim, na lata. É um pouco surpreendente, não acha? Depois de explorar o povo, eles cedem tão fácil. É um ponto-chave. Essa rapidez pode ter algumas explicações, né? O peso da autoridade do Neemias como governador, a pressão da Assembleia ali reunida. A vergonha pública, talvez? Também, ou talvez um temor genuíno a Deus que a fala dele despertou, ou simplesmente o medo das consequências que Neemias deixou implícitas. Ele não brinca em serviço. E, para garantir, ele faz eles jurarem na frente dos sacerdotes, né? Para oficializar mesmo. Isso, torna o compromisso público, solene e ainda tem aquele gesto simbólico dele. Ah, o de sacudir a roupa. Forte aquilo. Muito forte. Ele sacode as dobras da veste e diz que Deus vai sacudir da mesma forma quem não cumprir a promessa. Era uma maldição simbólica bem impactante para a época. E o povo reage como? A Assembleia toda responde amém e louva a Deus. Mostra o alívio, a aprovação geral. E o texto confirma que eles cumpriram o que prometeram. Mas Neemias não fica só na cobrança, né? Ele mesmo dá o exemplo, o que é crucial para a liderança. Fundamental. Ele revela ali que durante os 12 anos como governador, ele e a equipe dele abriram mão de um direito, a tal ração do governador. O que seria essa ração, exatamente? Tipo um salário, um auxílio? Basicamente, era o sustento, os recursos que a posição de governador garantia a ele, e que geralmente vinham do povo através de impostos ou taxas. Era um direito do cargo. E ele abriu mão disso por 12 anos. Sim.
E ele contrasta isso com os governadores anteriores, que, segundo ele, tinham sido um peso para o povo. Exigiam comida, vinho, dinheiro e ainda deixavam os servos deles explorarem a população. Nossa, que diferença de postura. Total. E Neemias justifica isso por temor a Deus e por ver que o povo já estava muito sobrecarregado. Ele entendeu o momento. Então, ele não só resolveu uma crise social gravíssima com firmeza, mas ele viveu de um jeito coerente com o que ele pedia dos outros. Isso é impressionante. Sem dúvida. Ele se dedicou ao trabalho do muro, não ficou comprando terra para si e ainda sustentava muita gente, mais de 150 pessoas todo dia na mesa dele com recursos próprios. Isso dá uma autoridade moral gigantesca, né? Com certeza. Então, se a gente fosse resumir a lição aqui desse capítulo 5, seria sobre a importância vital da justiça dentro da comunidade, né? Mesmo quando se tem um projeto enorme como reconstruir muros. Exatamente. A coesão interna, a ética nas relações são tão importantes quanto a defesa contra ameaças externas. A liderança do Neemias aqui brilha pela ação decisiva contra a injustiça e principalmente pelo exemplo pessoal, integridade e sacrifício. E mostra que um líder precisa ter o olho tanto no projeto quanto nas pessoas, nas relações. Perfeito. E fica a reflexão pra gente, né? Até que ponto a saúde das relações internas, a prática da justiça social dentro de qualquer grupo, impacta a capacidade desse grupo de atingir seus objetivos maiores e de aguentar as pressões que vêm de fora. Uma ótima questão para a gente pensar. Essa conexão entre o micro e o macro, o interno e o externo. Fica aí a provocação.